Salve, gente! Bernardi aqui. Estamos começando o meu Podcastionar. Isso aí, Podcastionar. E hoje tem questionamentos bacanas. Mas antes de tudo, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho um canal direto contigo agora. Então, te liga aí que tem um WhatsApp. O WhatsApp do Bernardi, apoio ao Bernardi, é o 11 São Paulo 9854 14.000! Bacana, hein? 11 9854 14.000 é o WhatsApp que eu mesmo atendo. Tá aqui, ó. A galera tem falado comigo, eu mesmo atendo. Esse é o WhatsApp de apoio, é o WhatsApp da jornada política que eu tenho e eu quero caminhar com você. Afinal de contas, precisamos colocar o dedo na ferida. E olha, se for ferida ainda tá tudo bem, porque nós temos um câncer. Temos que enfiar o dedo no câncer deste Brasil. Aqui o estado de São Paulo, nós temos que promover a maior des-PSDBtização da história. O PSDB é um câncer de 30 anos que tem metástase. E junto com o PSDB, nós temos o PT. O PT e o PSDB sempre caminharam juntos, lá escondidinho. Sempre andaram juntos. E eu te provo isso. Quer ver uma coisa? Desde 1984, o PT está na primeira secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, a primeira secretaria tem na sua canetinha só 1,8 bilhão de reais. Claro, onde tem dinheiro o PT tá, né? E quem que manda lá desde 84? Zé Dirceu, quando ele foi o primeiro secretário da Lesp. Isso mesmo. Bom, eu sou candidato a deputado estadual. E já vou colocar aqui, se eleito, sou candidato a primeiro secretário para quê? Para arrebentar com essa petezada podre, com esse PSDB que nós vamos arrancar do poder. Nós vamos ter que tirar esse câncer do poder e suas metástases. Prepare o seu coração, dá um like, já te inscreve no canal e anote o meu WhatsApp. Coloca para nós também aí, por favor, Jeff, o WhatsApp 11 98 54 14.000. Beleza? Quem está comigo hoje? Gente, eu tô assim, ó. Coração batendo, ela, Cris Brasil, olha só, aqui na câmera aberta, Cris. Que bacana, você é minha vítima hoje, Cris. Que bacana. Tô achando ele tão engraçado hoje, já veio falando um monte de coisa. Vou te pegar ali, vou te pegar ali. Falei, sei, seu Bernardi. Vou te catar. Vou te catar. 14.000 é o número da sorte. Vários amigos meus sempre ganham com esse número, então acho que você tá já no caminho certo, além de, claro, ter um talento danado e ser uma pessoa que todos nós queremos ver na Lesp, tirando o couro daqueles bandidos de lá. Você sabe que eu postei hoje no meu Instagram, Cris? Assim, a esquerdalha vai tremer. O Bernardi tá chegando. Se depender da tia aqui, vai. Opa. CBF, você sabe a Confederação Brasileira de Futebol? Não, eu prefiro Cristiano e Brasil, Francisco. Essa é a CBF que eu gosto. E eu gosto de ver de verde e amarelo o Cristiano e Brasil, Francisco. Viu? Eu tô até vestido hoje você de capitã da seleção. Você entendeu a CBF agora Entendi. Que eu te falei? Aqui, ó, tô de capitã da seleção, sou eu que vou comandar esse bagulho todo aí. Vamos botar Bernardi na Lesp. Gostaram do sotaque? A Lesp. A Lesp, eu chamei. Aliás, ele fica me dizendo isso, pô, Cristiano, esse negócio de sotaque de carioca aqui em São Paulo. Eu falei, gente, calma que não é assim. São 48 anos puxando X, não será de uma hora para outra que eu vou conseguir. Às vezes eu tento falar, mas dá uma embolada na língua, danada, entendeu? Mas eu chego lá, calma. Bom, eu como sou gaúcho, né, você sabe que tem uma questão seguinte. Cris, vou te dizer um negócio, você jogar limpo contigo. São Paulo só é essa coisa fantástica que é, porque vem gente de tudo que é lado. Vem gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, da Bahia, do Centro-Oeste. Então, São Paulo é o que é, graças a nós. São Paulo é um retrato do Brasil. É um pequeno Brasil que é composto de todos os tipos de imigrantes e migrantes. Então, nós temos desde libaneses, temos turcos, temos gente que veio da Itália, que veio da Alemanha, que veio do Japão e que veio de outras partes do Brasil. Para quê? Trabalhar. Eu acho que o grande diferencial de São Paulo com relação a outros estados é que quem vem para cá
pensa num futuro melhor para si e para sua família. Mas você sabe o seguinte, tem uma questão espiritual aí, a questão do trabalho. Eu falo até porque sou pastor, sou evangélico há 41 anos, 20 anos de pastor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Ah, agora tá me zoando, agora eu tô ferrado. Mas assim, o que eu te falo, Cris? Por que São Paulo tem a ver nessa questão espiritual de tanto trabalho? Quem empresta o nome a esta terra é o apóstolo Paulo, que era o apóstolo do trabalho, que não vivia da obra de Deus, mas ele construía tendas. Ele até mesmo escreve, olha, uma grande porta de trabalho se me abriu, mas são muitos os meus adversários. O apóstolo Paulo, São Paulo, é o homem na Bíblia que tem toda a ligação espiritual com o trabalho. Por isso que nós temos essa questão espiritual de muito trabalho. Eu, por exemplo, na minha área, televisão e rádio, eu sei que eu tenho colegas que têm 2 ou 3 empregos, Cris. Certamente. Os caras dormem 3, 4 horas por dia. Nossa. Eles saem de uma emissora e vão para outra. Aqui sabe? tá um calor, vamos dar uma aumentada aqui. Isso, refresca o meu coração. Pelo menos nesse ponto, eu já paulistei. Porque ano passado, quando eu vim para cá, mudando assim de alhos para bugalhos, mas depois a gente volta na questão do trabalho, eu passei um frio, meu Deus do céu. Mas eu acho que o ano passado, o ano que eu vim para cá, mudei em janeiro do ano passado, foi o ano que teve o mais frio dos últimos 5 anos. E aí, caramba, passei um frio danado. Até para fazer atividade física, treinar de manhã, não estava conseguindo. Eu falava, gente, eu não vou conseguir. Não vou conseguir sair de casa para ir para academia, não tem condição. Você puxa ferro, é isso? Mas pesado. É mesmo? Pesado. É interessante que o carioca gosta muito de cuidar do corpo, né? Não, paulista também. Academia que eu malho ali na Moema, vive lotada. A partir de 6 horas da manhã, eu tô achando que eu tô abrindo a academia, tá uma ruma de gente, que coisa de carioca, ruma de gente, entrando junto comigo, tipo 40, 50 pessoas. Eu falo, nossa senhora, como a galera gosta também. Esse negócio de ser só carioca, mas eu acho que carioca gosta de puxar ferro. É. Diferente, a gente gosta de ficar forte. Porque define corpo, né? É, exatamente. A galera que gosta de fazer atividade física. Estão me botando nos eixos também, viu? Confesso que estão. Eu tenho 55 anos de idade, Cris. Não parece, né? Parece que tem 80. Né? Não para. Menos. Quer confete? Ele quer confete. Ele quer confete. A namorada, como é o nome? Não posso falar nesse momento, é campanha eleitoral. Cris, eu tenho 55 anos de idade. Bom, seja lá qual for o seu nome, tá muito bem, viu? Cuide bem dele. Tá bem cuidado. Eu nunca entrei numa academia de ginástica. E agora eu tô me vendo obrigado. Até porque é o seguinte, Cris, a ferrugem chega, né? Chega! Passei 2 anos no lockdown, já tava criando um negócio que eu nunca tive, chamado barriga. É a Samanta, conhece a Samanta? Eu vou matar a Samanta. Samanta de gordura, aqui, ó. Vou matar a Samanta. Eu vou tirar a Samanta de mim também, cara. Ela resolveu aparecer em mim, nunca tive esse negócio na vida. Sai fora, rapaz. Bom, Cris, nós estamos falando de saúde. Aumenta esse ar. Pode... Não, diminua o ar. Quer dizer, diminua a temperatura. Isso. Põe no 19 aí. Se colocar no 14, perfeito, né, Cris? 14. O 14 é o número perfeito. 14 é o melhor. 14,44 tá ótimo, assim, né? 14,44, deputada federal. É Cris Brasil. Cris, vamos falar de política? Vamos. Nós falamos aqui de academia, enfim, falamos dos migrantes e imigrantes para São Paulo, mas nós temos um problema grave, que é a saúde. O povo quer saúde, precisa de saúde. Nós, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma indústria farmacêutica do estado chamada FURP. Uhum. A Fundação do Remédio Popular. Isto. E como é que não fecha a conta se nós temos uma fábrica de medicamentos que é do governo do estado e nós temos falta de remédio nos postos de saúde? O que está faltando? É gestão ou sobrando incompetência? Não, é uma mistura, é um mix de falta de gestão dos recursos, porque não falta dinheiro para a saúde, isso aí já está mais do que comprovado, vários estudos científicos comprovando que chega dinheiro para a saúde, que o SUS tem muito dinheiro, porém a administração, aliás, a falta de administração, a falta de competência faz com que o dinheiro não chegue aonde tem que chegar. Sobra onde não devia, aí ele some, aí na hora que ele tem que chegar nos lugares que são as pontas, que é exatamente postos de saúde, onde as pessoas precisam ir para ter um atendimento médico básico,
em primeiro lugar ali, para descobrir quais são os seus possíveis problemas de saúde, porque a parte da prevenção da saúde, né? Eles vão lá e o médico fala, não, ó, você está propenso a ter diabetes e hipertensão, que são as doenças mais comuns que acometem E são a silenciosas, grande maioria. Mais ou menos, cara. Eu tenho a impressão, eu tenho para mim, que diabetes e hipertensão são doenças de maus hábitos, tá? Você pode ter uma predisposição para isso, mas se você controlar a sua alimentação e fizer atividade física, você não fica diabético nem hipertenso. Agora, brasileiro come bosta, um monte de bosta, se alimenta de salgadinho, cerveja, Doritos. doce, biscoito de plástico, né? Esse aí, Doritos, e acha que vai ficar saudável pro resto da vida. Não vai, não vai. Até porque comer bem, ô Bernardo, é caro. A parte mais cara é o tal do legume, a fruta, uma carne magra que você possa fazer no seu dia a dia. Hoje em dia ninguém está conseguindo mais pagar carne para comer. Mas né? a propósito, essa questão da carne, Cris, eu tenho uma teoria... Eu tenho também. A minha teoria é a JBS. Então, que essa aí. Que comanda 84% do mercado. Graças ao... Lula. Porque, para mim, ao PT. Zé Dirceu e Lula são os verdadeiros donos. E tem aqueles dois irmãozinhos lá que são os testas de Os ferro. fantachinhos. Os laranjas, né? Porque, assim, olha só. Nós temos a JBS regulando o mercado de carne no Brasil. Você lembra quando você comia picanha? Tu lembra que a gente comprava peça de filé mignon, que tinha isso para atender o brasileiro? Reais. De repente, os caras vêm, compram todas as redes de distribuição com dinheiro do BNDES. E não só a rede de distribuição. Eu, como pastor, estou na igreja um dia, lá em 2008, 2009, chegou um senhorzinho, ele disse assim, Bernardo, eu sou de Promissão. Pastor Bernardo, eu sou de Promissão, uma cidade no interior de São Paulo. E eu queria que o senhor orasse pelo meu negócio. Qual que é o seu negócio? Eu sou dono de um frigorífico. E chegou um pessoal da JBS querendo comprar o meu frigorífico. Olha isso. E eu não quis vender. Na outra semana, o Ministério da Agricultura chegou lá e enfiou multa para tudo que ela... Fecharam o meu frigorífico. Agora eu vou vender por 30% do que ele vale. Putz, grilo. E eles fizeram isso, Cris, Fizeram. em todo o Brasil. E queriam fazer isso com vários setores da economia. Eles queriam cartelizar vários setores da economia e entregar para fantoches ligados a eles. Fantoches esses que eram plenos laranjas para que eles... A organização criminosa chamada PT. Né? É lógico. Cris, isto também aconteceu e está acontecendo na Petrobras. Conhece essa estatal? Conheço a Petrobras, a Petrobras, claro. Né? A Petrobras que regula o mercado de combustíveis. Que não deveria. Não deveria. É uma oligarquia, né? Manda no mercado de combustíveis. E quem está... O comando... A Petrobras... É uma estatal brasileira que o PT se enraizou lá dentro. Há anos, mais de 40 anos, eles ocupam postos chaves lá dentro. Eles se revezam no comando das principais gerências. Bilionários, né? Todos bilionários. E quando saem de lá, montam as empresas que prestam serviços para a Petrobras e eles continuam naquele ciclo vicioso da corrupção. Não é à toa que o último maior escândalo que nós tivemos no Brasil, para você desavisado, para você que esqueceu, desmemoriado, que pegou Covid e ficou sem memória, o último maior escândalo que nós tivemos no Brasil foi qual? Foi a Lava Jato pegando justamente no Petrolão. Por quê? Porque o governo do PT assaltou os cofres da Petrobras, fazendo com que uma empresa que deu lucro a vida inteira, mas naquele período da administração petista desse prejuízo, e prejuízo causado por corrupção, desvio de verba. O que eles gastaram de dinheiro para construir lá o Comperj e que fracassou, naufragou e que não deu o resultado esperado para os cariocas, fora outros tantos contratos que a gente sabe. É tão feio, tão vergonhoso. Eles devem ter roubado só na Petrobras uns 2 PIBs nacionais. 2 PIBs nacionais. Os dados oficiais são 920 bi, quase 1 trilhão. Tá? Quase 1 trilhão. Mas assim, eu tive há poucos dias em Bacabeiras, no interior de Mato Grosso.
do Maranhão. Bacabeiras, interior do Maranhão. É o caminho de São Luís, quando você vai para os Lençóis Maranhenses, Opa! você passa em Bacabeiras. E ali, na beira da estrada, tem uma refinaria que foi começada a construir lá no ano de 2010 por Lula e em seguida substituído por Dilma. Foram investidos, olha só, a bagatela de 2 bilhões de reais nessa refinaria, 2 bilhões à época, nessa refinaria chamada Refinaria Prêmio de Bacabeiras, Premium Bacabeiras, Maranhão. 2 bilhões. O que tem lá? Só terraplanagem. Meu Deus do céu. E essa Que refinaria, vergonha que eu tenho disso. Cris, ela refinaria 600 mil barris de petróleo por dia e, basicamente, a sua produção seria óleo diesel, deixaria o Brasil independente de óleo diesel e com capacidade de exportar o excedente. Ou seja, Teve agora... interesse? Imagina. Imagina. Então, em Bacabeiras está lá. Eu tenho vídeos meus gravados na porta. É impressionante Bernardo, me manda o que é. esses vídeos Vou te aí, mandar. eu vou É divulgar nas impressionante minhas o que é. redes também. Sabe, é impressionante. E aí eu tive em Santos esses dias, num prediaço Eu da vi, Petrobras. esse vídeo eu vi. E aí tem um igualzinho, esse prédio, em Vitória. Adivinha o que é? Tem nesse prédio da Petrobras em Vitória? Eles construíram um prédio maravilhoso. Nada. Só que tem... O terreno não é da Petrobras, é alugado. Putz, Você constrói um prédio, você entende isso? Você constrói um prédio num terreno alugado. Quem são os donos do terreno? Então, isso não veio à tona, a gente tem que descobrir. Ué, como que não descobre, gente? Vamos ter que meter a mão nisso aí. Isso é mole de descobrir. Meus colegas jornalistas aí do Espírito Santo... Ah, isso já teve divulgado, Por favor, Bernardo. vamos correr atrás dessa informação. Cadê o Ministério Público Federal, gente? Ah, tá lá, sabe? Dormindo em cima dos processos. Não, tá correndo atrás do teu pai. Verdade. Eles estão muito ocupados correndo atrás do teu pai. De A mim, propósito, de você, de mim, dos conservadores, Cris, bolsonaristas. Eu tenho 37 anos de profissão. Comecei no dia que Tancredo morreu. Eita, exatamente naquele domingo. Sério? Naquele domingo foi o meu primeiro dia de trabalho. Lá em 21 de abril de 1985. Aí eu lembro do Antônio Brito falando: lamento informar aos brasileiros que às 10h38 faleceu o Tancredo. Lembra disso? Aquela morte mal explicada. É, muito mal explicada. Cris, eu queria saber de você, como filha, como estava o teu pai na época do Mensalão, quando ele denunciou? Como é que era conviver com seu pai? Vocês chegaram a ter medo de alguma represália? Porque a gente sabe que o PT é uma organização criminosa nos moldes do PCC. Vocês Sim. chegaram a andar de carro blindado, temendo pela vida? Olha, sendo bem sincera para vocês, essa história de político é tudo safado, tudo corrupto, tudo ladrão, enrica com o tempo, não é verdade. Eu na época eu era vereadora, na época que... No Rio? Era vereadora no Rio e tinha meu salário lá. Então, eu não tinha condição de andar de segurança, não tinha condição de andar com um carro blindado, mas o foco não era na gente, o foco era no meu pai. E quando a gente tomou ciência que ele ia fazer uma entrevista, que ele ia, doar a liberdade dele em troca de denunciar todo o esquema de corrupção do PT, eu fiquei com medo de acontecer com meu pai, minha mãe, meus irmãos, ficamos com medo dele ser assassinado, como outros defuntos ligados ao PT, só que em São Paulo foram 2 prefeitos no intervalo de 1 semana entre um e o outro assassinados, e a gente ficou com medo de acontecer a mesma coisa com meu pai. Fiquei muito medo de matarem meu pai. Muito medo de matarem meu pai. Bom, o teu pai foi a primeira cartada ali que começa a desmoronar toda a estrutura do PT. Mesmo assim, o PT reelege o Lula, elege Dilma e reelege Dilma. A gente fez uma pesquisa agora, tem uma pesquisa aí, e infelizmente, para os brasileiros que estão terrivelmente acostumados a introjetar, a colocar na cabeça, a sentir no coração que político tem que ser competente. E a questão da honestidade para o político não é relevante. Por incrível que pareça. É mesmo? Eles querem, na hora de votar, procurar o político honesto. Mas, na hora mesmo de escolher critérios de escolha, a honestidade fica por último. Vocês me expliquem, porque vocês é que estão votando. Bom, eu não votei no PT nunca.
Na minha vida, agora. O PT fez uma pesquisa neste ano, através da Fundação Perseu Abramo, que é o Que é braço... deles, né? que é o braço acadêmico do PT, e eles mostraram que, nessa pesquisa, revelou para o PT que o eleitor, na cabeça do eleitor, aquilo que sai na televisão, principalmente Globo, é verdade. Por isso que tem uma campanha de massacre contra o presidente Bolsonaro, só que agora o eleitor já sabe que nem tudo é verdade. Tem uma outra coisa, um outro dado dessa pesquisa que eu acho interessantíssimo partilhar com você e com vocês que estão nos assistindo. Na minha câmera ali. Você pode levar para casa, tá? É sua. Aqui. Gente, vocês sabiam que bolsonarista raiz não está respondendo pesquisa? Ainda mais quando vê que o cara do Datafolha desliga na cara, bate no cara, quer ir pra cima, os entrevistadores... Eu chamo de data bolha. Então, data bolha só tá pegando a bolha do PT, gente. Eles só entrevistam aluno da USP, aluno de Universidade Federal... Fumador de maconha. Ou sindicalista. Não estão refletindo a realidade. Por isso que tem uma distorção tão grande em relação à Datafolha e aos outros institutos de pesquisa, em mais de 10%. Tá? Agora, os outros eleitores que sempre foram lulistas e tal, continuam sendo lulistas. O Lula não aumentou seu poder de atração da população brasileira. Agora, é triste que as pessoas continuam, mesmo depois de todos esses escândalos de corrupção, de tudo de errado e ruim que saiu com respeito a essa pessoa e todos os seus asseclas, a toda aquela caterva de bandidos que o cerca, continuam ainda querendo a volta do bandido descondenado para o cargo mais importante do Brasil, que é a condução da presidência da República. E o que é pior, né? Assim, eles não têm nenhum projeto de governar. O projeto deles é de poder. Tanto é que a gente falou uma coisa que não pode passar batida aqui. Como que eles acabam com o mercado interno de carne, tiram a carne da mesa do brasileiro. O brasileiro agora come frango, ovo e talvez porco. E o brasileiro acha que, eu comia carne na época do... Não, foi ele que acabou com a carne da mesa do brasileiro. O povo desmemoriado, meu Deus do céu. Cabe a nós, candidatos, e cabe a vocês que escutam o que a gente fala. Gente, repete isso, replica isso, porque não é possível que a gente continue com essas pessoas desavisadas dando voto para esses canalhas. Não dá. A propósito dessa questão da carne, até me lembra da saída do Egito do povo judeu, né? Quando eles atravessam o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés, ele abriu o Mar Vermelho. Quando abre-se o Mar Vermelho, os judeus saem em direção à Terra Prometida. E aí chegam num determinado momento desta jornada, Cris, eles reclamam. Lá no Egito, quando nós éramos escravos, nós comíamos carne. Olha. E hoje nós estamos comendo esse maná que vem do céu. Como é isso? Temos saudade de comer carne. Aí Deus se enche o saco. E Deus faz com que se precipitem aos pés dos judeus as codornas. Caíram e aí só colhiam, tiravam a pena e cozinhavam a codorna. Então, isso também está lá. Hoje estão reclamando que não tem carne, mas querem voltar para a escravidão. Exato. Querem voltar para o Mar Vermelho. Para o Mar Vermelho, querem voltar para o Egito. Morrer afogado na mão do Egito do pecado. Sabe? Então, nós precisamos acordar para isso. Mas, Cris, o nome do meu podcast é Podcastionar. Eu adorei esse nome, achei Mas eu estou preparando outros. O Pobre Cash. Esse é o Bernardo, tá, Cris? Eu tô ligado! Cris, posso questionar? Pode questionar você? Pode. PTB. Cris, hoje o PTB é o único partido no Brasil que tem os seus estatutos Deus, Pátria, Família e Liberdade. O PTB tem um candidato à presidência da República que não quer ofender o presidente que está aí, mas quer dar um apoio, suporte, mas nós precisamos eleger muitos deputados federais para dar apoio ao próximo governo. Nós precisamos eleger muitos governadores, muitos senadores e também deputados estaduais, assim como eu, né? O PTB vem aí agora com uma grande campanha para o nome do Roberto Jefferson. Mas a minha pergunta é, nós temos um elemento chamado Roberto Jefferson, o primeiro a ser abatido pelo sistema, foi preso, foi caçado, porque denunciou.
E um segundo elemento, segunda pessoa, que também foi presa e também foi caçada, mas que foi quem admitiu o processo de impeachment de Dilma Rousseff lá em 2016. O PTB tem hoje, na sua raiz, o antipetismo. Posso questionar? Para você, hoje a política brasileira está dividida entre petistas e a raiz do mal e aqueles que querem bem? Sim, está, porque o PT tem fontes de financiamento infinitas, para eles jorram dinheiro que não jorram para os partidos de direita, porque sendo de direita, os partidos são direitos e para a gente lei existe, para a gente tem fiscalização, para a gente as coisas têm que funcionar exatamente preto no branco. Mas para os partidos de esquerda, como você bem falou, comando de casas legislativas com 1 bilhão de orçamento desde 84, que você falou, amizades escusas com organizações criminosas que administram, lavam dinheiro, entram dinheiro para financiamento de campanhas e administram também a entrada e saída e a votação em terrenos conflagrados por essas organizações criminosas, por milícias, traficantes, no Rio, em São Paulo, em outros estados. Então, assim, nós estamos lidando com as armas do bem, com o Estado funcionando. As 4 linhas da Constituição. Nas 4 linhas da Constituição. Os caras não têm que fazer isso. Eles ficam no underground, eles ficam debaixo do pano, usando toda sorte de recursos que nós não vamos usar, toda a sorte de parcerias com criminosos que nós não vamos fazer. Então, a gente precisa do povo de bem, povo de Deus, povo correto, porque sem o apoio das pessoas de bem e corretas, o mal há de prosperar, que é tudo que a gente não quer. É o que eu tenho dito, que nós queremos vencer da melhor maneira. Eles querem vencer de qualquer maneira. Para eles, não importa, só não pode perder. A regra do jogo para eles só não vale perder. O resto vale tudo. Eleição não se ganha, se toma. Se toma, como disse o cabeção do mal, né, o boquinha do mal, que foi lá para o Congresso Nacional fazer lobby para não ter o voto impresso. Voto esse que foi, inclusive, aprovado no governo do PT e que era para ter sido implementado já no governo do Lula. Que é que as pessoas são desmemoriadas. Mas na época do governo do Lula, o Lula sancionou a lei que fazia a obrigatoriedade do voto impresso. Mas aquele povo... acontece, né? O povo do TSE, o povo do Supremo acha que não precisa obedecer às leis que são aprovadas no Legislativo. O Luiz Roberto Barroso, então ministro do TSE, disse assim: nós somos a democracia. Ele bateu no peito e disse assim, espatava Amaral lá em Harvard. Nós somos a democracia. Ele tem delírios ditatoriais. Delírios de achar que STF é poder. STF não é poder. É apenas mais um órgão do Poder Judiciário e, por sinal, um órgão que só serve para soltar milionários, soltar corruptos, soltar bandidos, traficantes, só serve para atrasar os processos, não faz controle de constitucionalidade, inventa a Constituição e causa um problema sério que é atravancar o Judiciário Nacional. E como há uma tendência no Brasil, especialmente depois da Lava Jato, que as pessoas gostariam de ver condenados em segunda instância já presos, né? Eu acho que a gente deveria acabar com essa corte que não é constitucional, uma corte de apelação, uma instância desnecessária, cara, inepta, ineficaz, inútil, e a gente... É uma instância política. Exato, e que desnecessária. Para que a gente quer mais uma instância política? Não precisa. Controle de constitucionalidade faz pelo STJ, faz pela Câmara dos Deputados e faz pelo Senado Federal. Não precisa do Supremo Tribunal. Vamos acabar com ele. Se fechasse o Supremo, não vai fazer a menor falta. Ninguém ia se sentir nem saudade. Não vai nem sentir falta. É interessante. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Agora, Cris, nós temos aqui também o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Também acho que tinha que acabar. Agora, o TSE, olha só,
fazendo uma análise do que é o TSE, nós temos uma justiça eleitoral que só tem aqui no Brasil, a nossa jabuticaba pessoal judicial. Perfeito? Minha tese de mestrado. Então, esse TSE, ele tem 3 funções, 2 não são dele. Primeiro, porque ele é judiciário, perfeito, ele julga. Agora, ele também cria resoluções, ele cria normas, ele cria leis. Não é legislativo. E ele, no momento que ele processa todo o sistema eleitoral, distribuição de urnas, enfim, ele faz o trabalho executivo. Ou seja, nós temos um sistema judiciário eleitoral que faz o trabalho de justiça, de legislativo e de executivo. Gente, isso é democracia? Zero democracia. É uma jabuticaba que não deveria existir no Brasil, além de tudo. Carésima. 12 bilhões por ano. As pessoas reclamaram, xingaram, nossa, que os deputados e senadores, por causa do PT, porque vocês esquecem, todo mundo esquece. Quem foi que acabou, que entrou com uma ADI, uma ADI, para acabar com o financiamento privado? Você lembra disso? OAB junto com o PT. E junto com meia dúzia de ministros que naquela época acharam que era bonitinho a democracia ser financiada com dinheiro público. E acabaram com um sistema que funcionava, que podia ter outras maneiras de se fazer o controle e fiscalização com mais precisão, como hoje já acontece. Hoje a Receita Federal é junto com a Justiça Eleitoral, podia acontecer isso, mas não, eles resolveram acabar com um sistema de 20 anos somente para atender os interesses do PT. E sabe por quê? Porque, como eu disse há poucos minutos atrás, os partidos de esquerda, eles são financiados não só pelo dinheiro público, eles são financiados também pelo dinheiro sujo, pelo dinheiro de Caixa 2. E continua acontecendo isso, especialmente nas eleições de câmaras e prefeituras, que é onde eles se entranham nas máquinas públicas municipais. É onde eles vão se espalhando, feito um câncer, como você disse, pelo Brasil, pelos municípios do Brasil. E aí, eles entrando pelos legislativos e municípios e tal, eles vão se elegendo com dinheiro de bicheiro, dinheiro de traficante e Caixa 2. Muito difícil. Partido de direita recebe? Não. Pega? Não. Até porque se pegar, na hora é denunciado, na hora é perseguido pelas 4 linhas do poder. Agora, Cris, eu fiz aqui, enquanto você falava, estava fazendo um remember aqui no meu mindset, aqui na mente criativa de Bernardi. Cris. Pobre cash. Pobre cash, né? Cris, lá em 2000, Marta Suplicy ganhou a eleição para a Prefeitura de São Paulo. 2000. E aí, Martaxa, isso criou a taxa do lixo, enfim. Mas eu fiz aqui um remember, refrescando a minha memória. Eu lembrei que lá naquela época nasceram as peruas clandestinas de transporte urbano clandestino. Sabe o que nasceu ali, Cris? PCC. Naquele movimento de transporte coletivo que era alternativo, que na verdade era ilegal, foi no período de Marta Suplicy, se relegou a justiça, a legalidade, e aí se criou todo um sistema de transporte coletivo, e ali nasce o PCC. Ou seja, o PT na Prefeitura de São Paulo patrocina esse diálogo cabuloso. Poxa vida. Então, qual que é, que pode questionar, né? Qual que é o grande questionamento para isso? Cris, PT e PCC são os 2 lados de uma mesma moeda criminosa e que hoje tem um aliado novo, um tucano depenado chamado Geraldo Alckmin. É lógico, que dizem, que tinha bons diálogos também, né? Que tinha bons diálogos com essa galera, inclusive não atrapalhava os negócios, né, dessa organização criminosa. E também ouvi falar teorias da conspiração que Lula não ficaria nem 1 ano e meio no poder, caso ganhasse, que a gente não vai permitir, se Deus quiser, e que ele assumiria como o picolé de chuchu que agradaria a gregos e troianos, ao sistema, ao globalismo, e que ficaria aí fazendo papel de bidê do Brasil. Agora, isso aqui, Cris, o Black Mirror, esse espelho negro aqui, mudou a mente das pessoas. Mudou.
Mudou. E eles não contavam com isso. Que hoje você não está assistindo mais TV Globo, gente. Não. Nós estamos aqui no YouTube, Só aquela assistindo podcast. aqueles 20 milhões de pessoas que realmente ainda foram... Estão usando máscara ainda. É. Estão usando máscara. Gostei, Você consegue... Oh, onde está o eleitor do PT? Ah, quem de máscara lá? Porque é tudo zorro, né? Tá tudo mascarado. Não, tem os isentões também. Ah, tem os... Os que não querem se meter na polarização, que estão mais preocupados com a sua saúde, que tomaram 5 doses da vacina, que não saem de casa até hoje. Esses são os isentões. O Cris, você foi deputada federal Uhum. de 2015 a 2019 e eu sei que você teve um trabalho muito forte com a terceira idade. Sim. Eu queria um pouquinho desses dados, do que você apura lá na terceira idade, sabendo que é a terceira idade hoje, né? Que é o grande eleitor. Bom, eu pego aqui pelas minhas redes sociais, eu tenho alguns milhares de seguidores, graças a Deus, Ao seu trabalho, e ao trabalho, ao seu suar, carisma. Cris, eu vejo assim, por exemplo, no meu grupo, eu tenho quase 90% das pessoas que me seguem têm acima de 30 anos. Os meus também. 60% é acima de 44. Os meus também. Então, esse público, e é o grande público do eleitorado que vai reeleger Bolsonaro, vai eleger Cristiano Brasil, deputado federal por São Paulo, e vai eleger Bernardi, deputado estadual por São Paulo. Este eleitorado, que é o eleitorado que já está com cabelinho branco, como eu, você não, você está pintando de branco. Né? Cris, esse é um eleitorado consciente. É o eleitorado que viveu, parte um pouquinho lá no tempo do regime militar, que não era assaltado na rua. Que sabe o que era uma educação de qualidade. A gente canta o hino nacional, o hino da bandeira. Pô, eu canto, você canta. Canto. Eu estudei em escola de regime militar. Não era militar, mas era de regime militar. Foi a escola que eu mais gostei, disparado. Óbvio. Que era o Palas, no Rio de Janeiro, onde eu aprendi oratória. O seu pai, né? Então, tudo Cara, bem. Eu tenho o melhor isso. professor de oratória, morava com ele, né? Eu morava quero falar sobre isso. Me fala também sobre oratória. Você sabe, né, que eu sou você um discípulo de Bob Jeff. É verdade, gente. Me fala como é que é essa oratória, o que você ouviu do seu pai? Conta um pouquinho dessas paradas com Bob Jeff dentro de casa. Como é que você chama ele? Eu chamo ele de pai, né? Óbvio. Esse privilégio só eu, minha irmã e meu irmão. Então não tem jeito, né? Mas já tentaram, inclusive, tomar meu lugar aí em determinado momento. Tentaram alçar uma débil mental à filha adotiva do meu pai. Botaram a débil mental para presidir o partido. Deu no que deu, né, rapaz? Pelo amor de Deus, rapaz. Nós estamos pagando. Não adianta, porque hoje, aqui, ó. Sangue que tem corre nessas veias aqui, aí. irmão, não dá pra você misturar porque tem com 3 bosta. filhos de Francisco também aí, né? É. Não é 2. Hã? Meu Deus do céu. Então, assim, meu pai, desde que eu resolvi entrar na vida pública, não só na política, ele resolveu me ensinar a falar, Bernardi. E Bob Jeff de professor sai de baixo porque é chato pra dedéu. É mesmo? Mas assim, quando a gente é filho, a gente acha que tudo que o pai da gente fala é pra encher o saco, né? Mas depois de um certo tempo, eu comecei a parar, falei, não, vou tirar esse freio do meu coração, vou permitir que meu pai me ensine desse jeito brucutu, mas eu vou entender que é o jeito do meu pai, eu vou fazer o quê? Porra, eu vou te contar uma outra, né? Meu pai foi muito gordo uma fase da vida. Eu lembro, dele, ele fez bariátrica, né? Foi um dos primeiros pacientes de bariátrica do Brasil e trouxe médicos e montou centros cirúrgicos para cirurgias de bariátrica na rede federal do Brasil, Pública Federal. E por conta justamente do que ele sofreu enquanto obeso mórbido, né? E aí, meu pai comia, comia muito, né? Então, eu cresci vendo meu pai comer, sentar na mesa e, pegar as travessas e comer igual um lobo, né? Só que eu entrei na adolescência. Você sabe que entrar na adolescência dá aquela fome da morte. Da morte, né? Então, eu comecei a comer também. Olhar no papai, quando a gente começa a comer. Dei aquela engordadinha básica. Começou. Você vai ficar gorda. Gorda. Para de comer. Aí eu falei, caraca, irmão, que ódio! Quem falando? Que ódio! Esse gordo falando de mim, rapaz! Mas, cara, eu fiquei gordofóbica, gente. Fiquei por um tempo gordofóbica. Eu
Você tá engordando. Porra, até eu tirar isso de mim, que é uma coisa horrorosa. Uma mulher, né? Uma adolescente. Grila, cara, ficava, você tá engordando. E meus filhos, coitado, meus filhos também sofreram comigo, eu confesso, entendeu? Não deixei ninguém engordar. Não tem mãe perfeita. Não deixei ninguém engordar. Não botava doce em casa, não tinha biscoito, não tinha sobremesa. Mas vai ver se eles vão ter tendência a ter. Tô te falando, diabetes, hipertensão, não vão. Eu não tenho, minha mãe tem, meu pai tem e eu não tenho. Não tenho açúcar alto, não tenho nenhum problema de pressão, porque minha comida não tem sal, eu faço atividade física regular e passei a minha vida inteira não comendo doce. Então, não tenho. Interessante. Não vou ter. Interessante. Cristiane Brasil, deputada federal por São Paulo. 1444 é deputada federal. Me fala um pouquinho. Cris, defender o maior estado da nação, o maior PIB do Brasil, o povo mais heterogêneo que tem, mas também o povo mais trabalhador. Amo. Como é essa decisão de vir a São Paulo e disputar no maior colégio eleitoral? Porque, gente, aqui tudo é superlativo, tudo números estratosféricos. É verdade. Eu, por exemplo, eu entrar para ser deputado estadual, o partido tem que ter 230 mil votos. Eu, no mínimo, preciso fazer 100 mil votos. Gente, 100 mil votos é mais do que 2 palestras Itália lotado. Gente! A gente, quando mesmo olha isso, dá assusta, né, Cris? Dá um medinho danado. Dá um medão. Mas, assim, primeiro, eu vim para São Paulo com outras intenções. Eu vim para trabalhar também. A terra do trabalho. Terra do trabalho, já não estava mais... Tipo assim, o Rio já tinha batido já na minha... Já deu para mim. Infelizmente, eu adoro o Rio de Janeiro, acho lindo, maravilhoso, mas... Pô, em termos de política, tá com os piores quadros, assim, da história. Eu nunca votaria no Cláudio Castro para o governo do Estado, nunca votaria no Romário para o Senado Federal, porque cara, só bosta, só bosta. Os caras são corruptos, ineptos, inaptos e bostas. Então, não dá para mim, tá? E o Rio de Janeiro sofreu com esse negócio da reverberação da Lava Jato, e, claro, com quadros muito corruptos, com governadores presos, etc. e tal. Um desmonte da política tradicional lá. Então, assim, todo mundo que prestava acabou saindo, acabou desistindo da política, como também houve um êxodo de pessoas saindo do Rio por conta da questão da segurança, graças também a um ministro do Supremo indicado pelo PT, indicado pelo Lula, que é o Fachin, que proibiu... Quem é faquinsta? Até hoje não se podem fazer operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. E assim, qual é a razão disso? Covid? Covid acabou e continua a proibição de operações policiais, ou seja, o ministro do Supremo acha que pode governar o Rio de Janeiro na questão mais crucial, que é a segurança pública. E aí a gente não pode, não dá para ficar lá, né? Então eu vim para cá, trouxe minha filha, meu filho ficou lá. Eu não vim para cá para, no primeiro momento, entrar para a política, mas tenho muito orgulho de estar hoje no estado que foi... É o estado que tem realmente também, no seu DNA, as pessoas mais aguerridas, revolucionárias, mais patriotas do Brasil. Foi aqui o berço de várias revoluções importantíssimas para o Brasil. E aqui tem gente que não tem medo de dar a vida pela liberdade, pela Constituição brasileira. Então, aqui tem que continuar sendo o berço, até porque é um mini Brasil, né? O berço da revolução que a gente vai ter que fazer. Porque já foi feita uma limpa no Poder Legislativo, já foi feita uma outra limpa com a Lava Jato no Poder Executivo, mas o Poder Judiciário, que é o tripé, né, a gente só consegue equilibrar um banquinho no tripé, que são os 3 poderes. 2 já tiveram suas perninhas corruptas ceifadas, mas o Judiciário continua com a perna maior que os outros 2 poderes. Tem como dar certo isso? Não tem. Ou o Judiciário passa por uma faxina, uma limpeza também, para arrancar de suas entranhas todos aqueles que são corruptos e que fazem do nosso sistema jurídico uma insegurança jurídica para quem quer investir, para quem quer morar no Brasil, ou a gente não vai ter desenvolvimento para esse país. Não podemos viver numa jurisdicracia. Não elegemos juízes e ministros para governar o país e não vamos permitir. Cris, nós temos um negócio chamado Império das Leis.
O império das leis é o que mantém uma estrutura, que seria do Estado democrático de direito, o império das leis. Mas hoje, com essa justiça que nós temos, que se julga pela capa do processo, me parece que nós temos o empório das leis, né? Onde você olha e não consegue acreditar. Vamos colocar, é como um caixão. O cara é mais gordo, o caixão é maior. O cara é menor, coloca um caixão menor. Então, o empório das leis hoje está julgando conforme o paciente, conforme o cliente. Precisamos mexer profundamente no Estado brasileiro, desde uma reforma política, uma reforma do judiciário, uma reforma do sistema eleitoral, uma reforma tributária, uma reforma previdenciária. Gente, está na hora de nós reconstruir o Brasil, porque foi assolado. Não, a nossa Constituição também, ela está na hora de passar por uma boa reforma. Mas cuidado que a esquerda quer vir com tudo em cima da Constituição. Não dá. Enquanto nós tivermos muitos deputados ligados à esquerda sendo eleitos, muitos senadores ligados à esquerda sendo eleitos... É melhor deixar como está. Deixa do jeito que está. Se a gente fosse fazer uma Constituinte real, na verdade, as pessoas tinham que ser escolhidas por organizações, tá? Representativas da população brasileira, porque aí sim nós teríamos uma maneira real de fazer representar os interesses nacionais. Da maneira que hoje são feitas essas escolhas ou que são tentadas, nós teremos um anteprojeto de ditadura comunista no Brasil, de novo, como está acontecendo em outros países da América Latina. Não dá. Então é melhor esquecer esse assunto no momento. Mas a nossa Constituição é uma bosta. A nossa Constituição é que permitiu esse avanço do judiciário para cima dos dois poderes, porque ela trata de tudo. Ela não é só principiológica, ela mexe em tudo, ela se mete em tudo que não deveria se meter, né? São mais de 100 artigos falando de direitos e 2 artigos ou 4 artigos falando de deveres dos brasileiros. Então, é a mãe, é um pai, e assim, como trata de todos os assuntos, aí vem aquela corte que não serve para nada e acha que pode se meter em todos os assuntos. Mas existem maneiras, sim, da gente segurar o pavio desses caras, cortar as rédeas do Brasil. Segurar as rédeas dele na mão. E para isso, a sua maior arma, a maior arma do brasileiro hoje, Bernardi, é o nosso voto. É o voto. As pessoas não entendem, porque não conseguem dimensionar essa questão do nosso sistema de uma pessoa, um voto. Não dá para os brasileiros entenderem a importância, a dimensão e o quanto que aquele votinho dele ali vai afetar a vida dele como um todo. Porque afeta na conta da luz, afeta na conta do gás, afeta no preço do combustível, afeta no imposto que você paga, afetou no seu mercado de carne, porque foi modificado a bel prazer do PT para que eles fossem os donos do mercado, e são até hoje. Não duvido nada que o filhinho do Lula não seja sócio para representar o papaizinho dele da JBS, e que o Dirceu também tem as suas gavetinhas lá no caixa dessa empresa maldita no Brasil. Mas é a vida, não. Temos que ter empresas que, compitam no mercado internacional. Cara, bulhufas. O brasileiro ficou sem carne na mesa. E a carne é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças, em especial da cognição das nossas crianças. A criança que não come a quantidade de carne que deve comer na sua primeira infância, provavelmente vai ser neném. Porque a alimentação na primeira infância é fundamental para a formação do número de neurônios que você vai poder usufruir durante toda a sua vida. Isso eu entendo bem, porque, como você falou no início, eu sou especialista em envelhecimento popular. E, assim, a gente sabe, e até no Congresso Nacional, tem vários cursos que são dados para os deputados federais sobre segurança alimentar. E acho que vale a pena todos os parlamentares se envolverem e aprenderem sobre isso. Segurança alimentar para as nossas crianças é ração de proteína todo dia, mas não é só ovo, não. É carne vermelha, fundamental para a formação do cérebro, e a gente não está dando isso para nossas próximas gerações, graças ao Lula, graças ao PT e à JBS. E também nós temos um candidato a vice aí que andou comendo merenda de criança quando governador, né? Nossa, mas isso acontece nas prefeituras do PT, nos governos do PT-PSDB, porque os caras não têm nenhuma preocupação com o futuro do Brasil. Quanto mais burro, ignorante, petista, achando que se enganando com a TV, com essas redes tradicionais de imprensa,
melhor para o PT, porque vai lá, paga R$ 200 com dinheiro do tráfico, com dinheiro do PCC, com dinheiro de milícia e cala a boca dos idiotas que vão lá, fazem uma churrascada, tomam uma cervejada, ficam de porre no dia da eleição e viva o Brasil ferrado mais 4 anos. Cris, quando você foi deputada federal, você fez uma denúncia acho que apresentou um projeto, tenta me melhorar aqui a minha memória, sobre aborto de mães que sofreram violência sexual, foram estupradas, estavam fazendo aborto na rede pública sem nenhum critério. Você não precisava apresentar nada de documentação de que você foi estuprada, um exame de corpo de delito, bastava chegar num hospital, num SUS da vida e dizer, olha, foi estuprada. Porque hoje até tem trans dizendo que foi estuprada, né? Esse é o Bernardo. Mas, Cris, nós tivemos o SUS fazendo aborto de mulheres que não foram estupradas, mas alegaram estupro e não tinha exame nenhum de corpo de delito, não tinha BO. Você fez um projeto de lei, uma defesa disso? Me rememora. Isso foi coisa de comunista, gente. Isso foi coisa de comunista. Esse negócio de botar a rede pública de saúde para só com a palavra da mulher bastar para configurar... Isso aconteceu, né? Não, acontece até hoje. Acontece até hoje. Acontece até hoje. E ou seja, o aborto é legal. De uma certa maneira, sim. É porque, na verdade, é uma coisa mais complexa do que a gente pensa, né? Pouquíssimas são as mulheres que buscam rede de saúde para fazer aborto. A mulher continua com medo de fazer o aborto e acha que ela não deveria fazer em hipótese alguma. Deveria realmente evitar os filhos que não quer ter. Hoje nós temos milhares de maneiras de se evitar filho, até a pílula do dia seguinte, que é tão questionada, inclusive, nas religiões brasileiras, mas, pô, tá na dúvida, vai lá e toma umzinha, né, minha filha? Custa R$10 na farmácia, cara. O Cris, na verdade... R$10 na farmácia. Na verdade, Cris... Pra tu matar um inocente. A vida não vale nada nessa bosta desse país, cara. Eu sou cristão e eu tenho posições bem definidas, bíblicas, né? O meu pilar de valores está na Bíblia. Cris, o que eu acho, assim, que o aborto é um sacrifício humano. É de um inocente. De um inocente. Porque, assim, o primeiro órgão que se forma lá no óvulozinho é o coração. Se é o coração, é porque tem sangue. E se tem sangue, sangue é a moeda espiritual. Jesus comprou você e a mim com o sangue dele. E eles querem o sangue de um inocente. Então, eles têm, inclusive, o satanismo. A esquerda, ela é satânica. Que até nisso. E usam o aborto como se o aborto fosse um método contraceptivo. Olha, não pode. O aborto, para eles, é uma pílula anticoncepcional. E, na verdade, não é. Aborto é um assassinato... de inocente. De um inocente total. E tem mais uma coisa. Hospitais públicos, estaduais, federais, com expertise em psicanálise, psiquiatria, que atenderam mulheres, grupos de mulheres que fizeram abortos, me relataram que 70% ou mais das mulheres que fizeram aborto se arrependeram. Isso não é divulgado, porque isso não interessa a esquerda, não interessa a esquerdomídia, entendeu? As pessoas, se pudessem voltar atrás, teriam tido aqueles filhos. 3 meses atrás, a Cássia Cris, aquela atriz da Globo, deu uma entrevista para Fátima Bernardes. E ela disse que teve um neném, então ela disse que foi estuprada, não foi isso? Não. Ela disse que em 1985... Outra, né? Ela fez um aborto. Em 1985, ela foi levada a fazer um aborto, ela teve uma gravidez indesejada e que aquilo transmudou a vida dela, porque ela se arrepende amargamente. Hoje ela diz que ela vai à missa todo domingo. Se ela sabe de alguma mulher que está intencionada de fazer aborto, ela corre lá para demovê-la dessa ideia. Ela chorou, ela se emocionou. Que lindo isso, né? Aí o que deu de manchete na Folha de São Paulo? Na revista Capricho. Na Veja, no G1, Cássia Cris revela, fiz aborto. Como é que é? Cássia Cris revela emocionada, eu fiz aborto. Essa é a manchete. Então nós temos uma imprensa que vende manchete pro mal. Para destruir a família brasileira, para acabar com a cabeça das mulheres, para enfraquecer as relações humanas, para enfraquecer, inclusive, a relação mãe e filho.
Porque a partir do momento em que você incute na cabeça da mulher que a mulher, a maternidade não é a coisa mais importante da vida dela e que aquele negócio que está crescendo não é um ser humano e que ela pode matar aquela criança, gente, que tipo de sociedade nós estaremos construindo para o nosso futuro? Uma sociedade utilitarista, aonde a vida humana não É é relativizada. é relativizada. É assim, é o que diz a Bíblia. Eu sempre puxando a Bíblia porque é Não, o mas que eu vivo. eu acho ótimo. Cris, é o que eu vivo. Eu não acho vou dizer eu ótimo. estou vivendo fora da Bíblia, não, eu vivo lá a Bíblia. A Bíblia diz assim... Que é isso que é ser cristão, inclusive, Exato. né? O Senhor diz assim, ó, te ponho diante de ti a vida e a morte, e te digo, escolha, pois, a vida. O que eles estão escolhendo? A morte. E nós temos Querendo que optar, matar. escolher a vida. Escolher a vida. Agora, Cris, eu sou jornalista, 37 anos de profissão, comecei minha carreira no Rio Grande do Sul, uma rádio muito pequenininha, e Deus me deu o dom de estar aqui hoje, de falar para uma multidão. Então, eu tenho uma gratidão a Deus. Só que eu olho hoje para a imprensa que aí está, eu não consigo mais me sentir parte. Você acha que você faz parte desse bando de jornalistas que tem a caroça, tem a pachorra de ir para frente de uma lente que você sabe que você vai estar falando para um número infinito de pessoas e falar mentira? Ou que eles falam a verdade. Não, não é verdade. Eles manipulam a verdade. Chama-se pós-verdade. Eles pegam a verdade, manipulam a verdade, apresentam para você mastigar aquela mentirada e não tem nem remorso. A cara de pau passa peroba todo dia de manhã e vai pra rua. Faz a barba e sai serragem. Que isso, gente? Cris, então, por que eu puxo esse assunto? Porque eu não consigo mais dizer, Cris, eu não consigo trabalhar em meio de comunicação. Eu estava na Jovem Pan há poucos dias, para onde eu vou? Então, eu acho que com todo o conhecimento, como repórter, eu fui repórter muitos anos, eu fiz reportagens internacionais, eu entrevistei, por exemplo, Jacques Chirac, presidente da França, Irado. Simon Peres, presidente de Israel, entrevistei Bush, Bill legal. Clinton, ou seja, eu tenho um conhecimento, e além de ter 16 anos de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conheço os porões da LESP. E eu acho que agora está na hora. Então, de eu trazer... Bernardi, 14 mil. Bernardi, trazer esse conhecimento, essa verve que eu tenho de... Gente, vamos colocar os pingos nos is. Potência, potência de comunicação, potência de ser humano, potência de caráter. Eu acho que São Paulo vai ficar muito bem representado tendo você como deputado estadual pelo PTB, número Amém. 14000, facílimo de você guardar. Se não guardar, assim, guarda 14 mil, mas não deixe de votar no Bernardi para essa eleição, ele ser o nosso representante na Alesp, gente. Então, pela verdade, pelo Brasil, vote Bernardi. 14 mil? Eita, glória! Eita! Tamo demais! Cris, e para encerrar aqui, eu quero te colocar a par de um projeto que Deus tem me entregue também, que é logo após que encerra a eleição, vou começar uma mega de uma blaster hiper master campanha para nós arrecadarmos fundos e comprar uma rede de rádio conservadora. Nossa, tô junto, tô Nós dentro. vamos criar a primeira rede de rádio 100% conservadora, junto com um portal de notícias, porque desta forma eu saio dessa imprensa militante e nós vamos para uma imprensa em que se fala a verdade e se coloca pilares de valores, que é o que está faltando na nossa sociedade. Bom, 14 horas 44 minutos agora, né? Nós estamos gravando esse programa. O que quer dizer 14h44 mesmo, Cris? 14h44 é o número que vocês podem escolher para deputada federal, se acharem que eu mereço. Merece. Estou aqui colocando minha experiência política, minha força política, minha coragem, meu DNA de Roberto Jefferson, a voz de Roberto Jefferson, enquanto ele não puder falar, eu serei a voz dele também no Congresso Nacional, para que você, povo brasileiro, continue sendo bem informado, para que você continue tendo à sua disposição guerreiros como eu, como Bernardi, para fazer valer as nossas ideias. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Não sei se vocês sabem, mas o PTB é o único partido da América Latina que tem a defesa da vida, desde a concepção até a morte natural, no seu estatuto.
Nenhum outro partido que se diz conservador, que se diz cristão, que se diz de direita, tem isso, a defesa da vida no seu estatuto. Não sei por quê, mas o PTB tem. Se você que é do PTB, ou se você que está em casa, ver qualquer vereador, prefeito, deputado estadual, federal, seja lá o que for, votando pró-aborto, pode avisar a gente, porque a gente expulsa do partido. A gente não quer. 10 segundos, né? 10 segundos. É o tempo de Esse aí assinar. é o tempo de assinar, é execução sumária da pena. Não tem jeito, né? Gente, Cris, tô assim... maravilha. Como eu abri aqui, né? Ó. Coração pulsante. Gente, nós temos muita coisa para fazer juntos. Faltam poucos dias para as eleições. E é a hora de nós decidirmos que país que você quer. É o país do aborto, da droga, da liberação sexual, da libertinagem, do funk correndo solto, do mal de sendo assaltado na rua para tomar uma cervejinha com os brode. É esse país que você quer? É o país que defende bandido? Ou você quer um país em que você tem liberdade para empreender, para montar o seu negócio, para colocar os teus filhos numa faculdade, para ter um ensino técnico, para proteger seus idosos, para proteger os seus velhinhos, para proteger a agricultura que alimenta o planeta? Bom, gente, este ano 22 é o nosso ano da transformação. Nós vamos manter o homem. Bolsonaro não é perfeito, Cris. Bolsonaro, nada é perfeito, mas Bolsonaro é o homem da transição. É isso. Nós estamos numa transição e este momento é um momento de nós ter uma transição no Brasil. Por isso, Cris Brasil na Câmara dos Deputados, Bernardi, se Deus quiser, na Assembleia Legislativa. 14h44, Cris Brasil. 14.000, Bernardi. Pelo Brasil. Gente, obrigado, Cris. Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém. A todos nós e a todos vocês, internautas que estão curtindo o nosso programa. Um beijo para vocês, um beijo, equipe, um beijo para todos vocês. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: crê no Senhor Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Tchau. A paz.